A todos boa noite, paz seja convosco. Coloque-se em pé no seu lugar. É um momento de alegria para mim, eu acho que acredito que para vocês aqui também, nós podermos fazer o culto presencialmente, mais uma vez, né? Depois de tanto tempo. A igreja, não essa igreja, não somente a igreja quadrangular, a igreja, o corpo de Cristo na terra, ela é uma reserva de Deus. Um mundo que todos sabem, um mundo perdido em tantos pecados, em tantos conflitos, um mundo abalado por corrupções de todas as formas, tem a igreja como sal da terra. E é muito importante que ela funcione. Logicamente que nós entendemos, né, todo esse tempo, o cuidado por conta dessa pandemia, e nós continuamos tomando todos os cuidados, mas é importantíssimo que a igreja ela esteja aberta para ela poder travar a batalha espiritual, para que essa guerra ela seja vencida. Então, pelo fato de nós estarmos aqui, pela alegria que nós temos de estar aqui, eu convido os irmãos que estão aqui comigo, né, nessa noite aqui no templo, para nós agradecermos a Deus por esse momento. Se você puder, ajoelhe-se no seu lugar, tenha um tempo de gratidão a Deus, fale com Deus. Podendo, esteja ajoelhado, colocando a sua vida, a sua casa diante do Senhor, diante da graça dEle. Que esse primeiro momento seja como um memorial para cada um de nós, diante de Deus. Pai, nós te louvamos. Como é bom poder estar na sua casa novamente, a receber a sua palavra, Senhor, em comunhão de corpo presente com os irmãos. Hoje, um número simbolizante da igreja, que agora, com o decorrer dos dias, irá crescer através dos trabalhos, através do evangelismo, através da divulgação, que muitas vidas, muitas famílias entendam a importância de estar na sua casa, na sua presença, diante do teu altar, vidas sendo entregues ao teu reino, rendendo-se ao teu santo e poderoso nome. Te agradecemos, Senhor. Louvado, exaltado é o seu nome. O Senhor que se faz excelso sobre todos os povos, que estabeleceu um trono nos céus, acima de tudo e de todos, de onde tem o mundo sob controle das suas mãos. Que basta uma única palavra sua para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação. Basta uma voz de comando para que aquilo que aflige o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito seja varrido da face da terra. Entendemos e esperamos o seu tempo, o seu agir, a sua mão. Te louvamos porque és Deus, és Senhor. Te louvamos porque nenhum nome há acima do teu santo nome. E não há nada, nem poderes, nem reinos, nem altura, nem largura, nem profundidade, que possa nos separar do seu amor. O nosso coração se enche da alegria da sua presença e da comunhão em sua casa. Que a sua palavra seja sempre para nós, Senhor, um baluarte, uma bandeira, a apontar o caminho do reino dos céus, da salvação. Lutamos em teu nome,
Batalhamos contra epidemias, batalhamos contra as forças malignas impregnadas, ó Senhor, em sistemas políticos. Batalhamos em Teu nome contra culturas, contra ensinamentos. E em Teu nome venceremos todas essas forças. E a Teu santo nome renderemos graças sempre. O Deus da nossa salvação. O Deus da nossa salvação. Louvado seja o Teu santo nome. Coloque-se em pé no seu lugar. Vamos aplaudir o nosso Deus por esse momento, por esse tempo, por Sua presença. Glórias a Ti, Senhor. Graças Te damos, ó Deus, por estarmos aqui na Sua casa. Vamos continuar a louvar a Deus, a adorar o nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Como sono, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, oh Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
Grandes feitos e estarei sempre te amar e comparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, podemos estar de louvores ao Rei. Montanhas se prostem ao sol. Graças a Deus. Talvez você trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta hoje. Nós vamos consagrar agora a Deus. Algumas pessoas já fizeram, né, a sua entrega de dízimo, a sua oferta. Tem aqueles que já fazem quando chegam no templo, não há problema algum. Nós vamos consagrar também. Você que vai entregar agora, pegue na sua mão, coloque assim, ó, na palma de sua mão. Você vai apresentar primeiramente a Deus. Isso é muito importante. A palavra, ela nos ensina, dentre tantas as coisas, que o nosso dízimo, a nossa oferta, é uma semente para abençoar a nossa própria vida. É a semente da nossa prosperidade. Senhor meu Deus e Pai, que esse envelope contendo o dízimo, a oferta na mão do teu filho, da tua filha, que se consagre como uma semente de bênção sobre esse lar, sobre essa família, sobre essa casa. Que pelo ato de amor e de obediência, o Senhor tenha acesso, ó Pai, para transformar essa vida, para dar a prosperidade conforme a tua palavra. Nisso nós cremos e por isso te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Você que vai dizimar, ofertar, faça com alegria. Os demais podem se assentar enquanto nós cantamos mais um louvor. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio,
nesse lugar. Vem Cordeiro Rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vem, faz chover. Abra as comportas, Senhor. Amém. Em pés, livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 3. Ageu 2, versículo 3. Hoje fica um pouco mais fácil para achar os endereços bíblicos, que a grande maioria das pessoas elas se renderam, né, aos produtos eletrônicos, ao celular, a tablets, enfim. Se fosse na Bíblia, aqueles que ainda usam a Bíblia no papel, talvez tenham um pouco mais de dificuldade de achar esses livros dos profetas menores. Ageu, capítulo 2, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Amém. Pai, nos abençoe com a tua palavra e principalmente com o entendimento dela. Dê-nos, ó Senhor, a graça de nos alimentarmos com o pão do céu, que é a tua palavra, e que assim, alimentados espiritualmente, também possamos ser fontes de bênçãos no nosso lar. Pedimos, clamamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar. É comum, às vezes, nós imaginarmos que as dificuldades que a igreja atual enfrenta, elas são exclusivas desse tempo, que é algo inédito. Mas é importante entender que a igreja, ela sempre sofreu algum tipo de perseguição. E houve épocas que sofreu mais de um tipo de perseguição. A igreja, mesmo que no Antigo Testamento ainda não chamada de igreja, o povo de Deus, sempre teve que enfrentar diversos obstáculos para subsistir. Sempre teve que enfrentar muitas barreiras para poder chegar até nós. A obra de Deus, ela sempre enfrentou portas fechadas, sempre enfrentou obstáculos, sempre enfrentou barreiras. O contexto bíblico nos mostra que o plano de Deus sempre encontrou algo contrário. Encontrou na criação, encontrou nos demais relatos dos livros do Pentateuco, encontrou nos outros livros bíblicos, o período dos juízes, sempre encontrou alguma afronta, algum enfrentamento. E aqui nós estamos lendo um texto que o enfrentamento da obra de Deus foi o povo de Deus. O enfrentamento da vontade de Deus, o enfrentamento que a vontade de Deus teve, foi exatamente o povo que deveria servir a Deus. Nesse texto que nós lemos, está acontecendo o seguinte, para nós entendermos bem. Ciro, que era o rei da Pérsia, ele havia permitido que 50 mil judeus eles voltassem a Jerusalém para reconstruir o templo. Isso havia sido profetizado muito antes pelo profeta Daniel, e era para ser um momento de êxtase, um momento de alegria. Porque havia muito tempo que o templo havia sido destruído. Como foi a nossa alegria de voltar hoje para a casa de Deus, e eu acredito que essa alegria ela tem acontecido em diversas igrejas aqui da nossa cidade, tem acontecido em igrejas em diversas cidades do nosso estado. Sabe, essa mudança aí, a gente está tão acostumado em ficar ouvindo sobre fase vermelha, fase laranja. Então, essa mudança de leitura de fase da nossa região
causou muita alegria. Eu acredito que outras igrejas aí estão celebrando isso também. E é certo se alegrar com isso, em poder estar na casa de Deus. Então, no Antigo Testamento, a igreja construção, ela era representada pelo templo. A reconstrução do templo devia ser um momento muito feliz, mas houve enfrentamentos. Essa reconstrução liderada pelo governador da época, Zorobabel, e o sacerdote Josué, era para juntar, era para angariar a ajuda do povo judeu. Era para todos estarem a essa frente de obra. A pessoa ela deveria colocar o seu talento à disposição para que o templo ele fosse o mais rapidamente reconstruído. Assim como nos nossos dias, um verdadeiro cristão dentro da sua profissão, então ele é membro de uma igreja, por exemplo, e ele tem algo a oferecer. Logicamente que não pode ser algo que vai fazer falta para ele. Não pode, pegar um exemplo aqui, ele não pode separar uma semana para trabalhar na obra de Deus e deixar faltar o sustento na sua casa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas aquilo que não vai comprometer deveria ser a alegria, colocar à disposição de Deus. Como já foi em outras épocas e já não é mais. Então, para aquele povo deveria ser uma alegria. Mas os que tomaram a dianteira, eles enfrentaram barreiras. Eles tiveram diversos enfrentamentos com o povo. A Bíblia fala que um grupo de judeus tentou impedir a reconstrução do templo. Eles estavam tão frios espiritualmente, eles haviam se acostumado tanto com a vida sem a presença de Deus, que eles não se contentaram simplesmente em não ajudar. Eles se esforçaram para interromper, para paralisar. E, infelizmente, essa tarefa, a reconstrução, ela ficou interrompida por 16 anos. Exatamente por isso, por conta dos judeus, eles terem se conformado em ficar fracos espiritualmente. Se acomodaram com a mornidão. Foi quando Deus enviou, então, 2 profetas. Ageu, que é o autor do texto que eu li, e o profeta Zacarias. Para quê? Para encorajar o povo. Para, pela palavra de Deus, reinflamar o povo. Fazer voltar a chama, acender pela presença de Deus. E é o que nós precisamos nos nossos dias. De homens e mulheres, debaixo da vontade de Deus, de um propósito de Deus, fazer inflamar aqueles que ficaram mornos, aqueles que se acostumaram. E, infelizmente, isso aconteceu. Muitas pessoas se acostumaram. Muitas pessoas, com o passar do tempo, elas acabaram até, como eu posso dizer, sem ofender, elas se acomodaram. Bom, já agora não pode ter o culto presencial, então a gente vive de qualquer maneira. Durante todo esse tempo, eu posso falar só por mim, mas eu acredito que é o sentimento de vários pastores. Durante todo esse tempo que eu, por força maior, eu tive que fazer cultos de casa, culto online, transmitir culto online, por muitas vezes eu fiquei entristecido não por mim, não por minha casa, não por minha família, que sempre juntos, não pelas pessoas, quem sabe, está sempre junto. Mas eu fiquei muito entristecido de ver que o alcance ele foi mínimo, quando deveria ser máximo, não é verdade? Que às vezes a pessoa ela não pode, por diversos motivos, ela não poderia estar na igreja, por conta de uma viagem, às vezes por conta de não estar passando muito bem, e tem diversas coisas que a pessoa ela é impedida de estar na igreja. A pessoa está fora da cidade, enfim. Mas a internet ela é do alcance de quase todos. Dificilmente se chega num lar, por mais humilde, por mais pobre que seja, dificilmente se acha um lugar que pelo menos um não tenha um celular. Não é verdade? Então deveria ser uma ferramenta exponencial
para fazer chegar, para ser uma fonte da bênção de Deus nos lares. Principalmente aquelas pessoas, olha, tal dia eu não podia ir na igreja, estava chovendo, não tenho uma condução, enfim, isso e aquilo que se usa de argumentos. Então, principalmente para o culto online, ele deveria ser a ferramenta que salva a vida. A pessoa poderia dizer assim, ó, graças a Deus que existe esse tipo de ferramenta para que eu possa receber a palavra de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Deveria ser como que para aquela pessoa que não sabe ler, que é iletrado. É ruim chamar alguém de analfabeto. Alguém que é iletrado, não aprendeu a ler. Então tem alguém que lê para ela. Isso é alegria, não é? O pessoal fala assim, olha, eu não sei ler, eu não aprendi, não tive a oportunidade. Quantas pessoas de idade não dizem, eu não tive a oportunidade de ir para a escola. Tive que trabalhar muito cedo, enfim. Então a pessoa fala assim, então eu não sei ler, mas graças a Deus tem alguém que lê para mim. Eu ouço alguém falar da palavra de Deus. Então, para as pessoas que sentem realmente esse tempo que a igreja física, o templo, a construção ficou fechado, deveria ser a ferramenta que Deus usa para alimentá-la. Não é a ideal, o ideal é nós estarmos aqui. Mas não podendo, então o culto online deveria ser a ferramenta que Deus preparou, e Deus preparou. Deus ele é multiforme na sua graça. Mas a grande maioria se esquivou, a grande maioria ela se acomodou. Como ninguém está vendo, né, ninguém pode me cobrar, porque não pode estar no culto presencial, então eu vou atrás de outras coisas. Gente, isso aqui, logicamente, não estou falando para ninguém que está aqui, estou falando de um desabafo, de um modo generalizado. Ainda ontem eu estava comentando com um pastor, amigo meu, alguém que se formou pastor juntamente comigo, fez parte da minha escola ministerial. Eu estava falando, comentando com essa pessoa, a gente vê o nível da conversão dos nossos dias num pós-jogo como foi ontem. Os comentários nas redes sociais, as palavras chulas de pessoas que são batizadas nas águas, pessoas que dizem, porque aí não tem como saber, o batismo nas águas você vê, né? Você testifica. O batismo no Espírito Santo é difícil de saber quem é, quem não é. Tem pessoas que dizem serem batizadas no Espírito Santo, aí o palavreado, o vocabulário que usa nas redes sociais, a gente fica pensando, meu Deus, olha o nível da conversão dos nossos dias. Sabe por quê? Porque adentra um dia uma igreja, e eu vou um pouco além, adentra um dia uma religião, testifica num momento a fé, que depois não alimenta mais pela palavra de Deus. Então eles estavam, voltando ao nosso texto, eles estavam vivendo um tempo como esse. Enfrentaram os poucos que estavam à disposição, que se alegraram pela reconstrução do templo, uma vitória tão grande. Porque, como um imperador de um outro território, da Pérsia, ele não tinha nada a ver com Deus. Já foi uma grande vitória, foi um grande milagre. Um imperador persa, ele liberar a reconstrução do templo. Foi um favor. Então esse que deveria ser o maior obstáculo, foi, entre aspas, fácil. E o que deveria ser alegria, virou uma grande confusão, virou um atrito. Deus levanta então 2 profetas de uma vez para encorajar o povo. E nesse tempo, algumas características são muito interessantes. A primeira delas é que Deus, o próprio Deus se queixa que a sua casa estava deserta. Hoje aqui, esse dia, quem está desabafando sou eu. É esse pastor cheio de limitações, que também preciso da graça de Deus. Agora imagina se o próprio Deus, ele se manifestasse aqui presente, e ele então reclamando de um povo que o abandonou.
Foi isso que aconteceu. Ageu 1:4, não precisa abrir. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Deus está dizendo, vocês trocaram a prioridade. Deus está dizendo para o seu povo nessa época, vocês estão preocupados com o seu conforto. Hoje uma casa forrada é mais do que comum, mas naquela época não, naquela época era luxo. Aí Deus está dizendo assim, vocês estão preocupados em forrar a casa, e a minha casa está deserta. Vocês se esqueceram de mim, dizia Deus. Os judeus que voltaram do cativeiro, foram libertos do cativeiro, pela misericórdia de Deus, pela ação de Deus, estavam tão ocupados, muito ocupados, só que com os seus próprios interesses. Passaram a negligenciar a obra de Deus, a casa de Deus. Então, quando hoje, não somente esse líder, esse pastor, como diversos pastores, às vezes falam, né? Poxa, o povo abandonou a casa de Deus, estão preocupados com viagens, com praia, não agora, que agora não pode, né? Falo via de regra, a pessoa está preocupada com a praia, com isso e aquilo. Quando um pastor fala, é comum as pessoas elas já bombardearem, né? Olha, não julgue para não ser julgado, ninguém tem o direito de apontar o dedo, isso e aquilo, aqui é Deus. E como que vai se defender de Deus? Como que alguém vai apontar o dedo para Deus e dizer para Deus, você está errado, você não pode julgar. Você tem que ser amor só. Como que alguém vai dizer para Deus, você tem que aceitar todas essas coisas que estão acontecendo? Contraria-se homem. Se um homem como eu, qualquer outro homem, ministro da palavra, vai e fala, por exemplo, contra esses acontecimentos dos nossos dias, né? Então, empresa de cosméticos invertendo aquilo que é criação de Deus, eu nem vou entrar em detalhes, vocês já sabem. Então, se um homem fala, esse pastor, outro pastor, o Malafaia, sei lá quem fala, não pode julgar, Deus é amor. Mas e se Deus fala? É o próprio Deus que fala na sua palavra. Não é? Deus fala. Deus fala que ele entregou os romanos à vergonha, fazendo um se deitar com o outro do mesmo sexo, para eles serem envergonhados. É como se Deus estivesse dizendo assim, já que gosta de doce, então vá se lambuzar. Vocês vão passar vergonha com isso. Como que vai falar para Deus? Você está errado. Ninguém pode falar para Deus que está errado. Então aqui é o próprio Deus quem está dizendo. Vocês estão preocupados com o luxo na casa de vocês e vocês se esqueceram da minha casa. Minha casa está vazia. Deus dizia, a casa de vocês está muito bem revestida de madeiras de cedro, madeira de lei. Enquanto o templo, se fosse no Novo Testamento, Deus diria, enquanto a igreja está em ruínas, está caindo aos pedaços. Pensou Deus nos nossos dias dizendo? Deus dizendo para alguns pastores, vocês moram em mansões, e a igreja que vocês congregam está em ruínas, está mal cuidada, está suja. Deus dizendo para os membros da igreja, vocês desfilam com os seus carrões, e a minha casa passa necessidades. O reino de Deus, as causas do mestre, da obra de Deus, que deveria ser prioridade, passa necessidade. Isso aqui é no Antigo Testamento, mas Jesus ele disse no Novo Testamento. Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas são acrescentadas. Não precisa se preocupar com isso. Cuida da minha vontade, Jesus dizia. Aquilo que é necessidade de vocês, o Pai vai suprir. Então Jesus, ele era zeloso. E aqui nós não vemos zelo. Aqui nós vemos
um povo que virou as costas para Deus. Aí sabe qual é o problema? O resultado? O resultado vem logo em seguida. Porque o próprio Deus disse assim, olha, sabe o que está acontecendo com vocês por conta disso? Vocês têm lutado e não conquistam nada. Por conta do, como dizem os mais velhos, por conta do desmanzelo com a minha obra. Lembram desse termo? Desmanzelo? Ou seja, falta de cuidado. Quer ver só? Vou ler um texto consideravelmente grande. Ageu 1, do 6 a 11. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para colocar num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Ou seja, presta atenção naquilo que você está estabelecendo como prioridade na sua vida. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um assopro. Vocês devem conhecer aquela pessoa que às vezes até tem um bom trabalho, tem um bom emprego. E ela se queixa assim, eu não sei para onde foi o dinheiro desse mês. Achei que ia dar para um mês, não deu para uma semana. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi diversas vezes. E eu posso dizer que eu já ouvi dentro da minha própria casa, quando solteiro. Vocês devem conhecer aquela pessoa que ela tem um bom emprego, mas ela gasta tudo no vício. Se não é no cigarro, é na bebida alcoólica. Se não é em nenhum dos dois, é no jogo. Eu costumo dizer que tem aqueles que deveriam ser pais de família, que ele trabalha, quando ele recebe o seu salário, ele passa fazendo a via crucis em todo quanto é boteco da cidade. Em um ele deixa um pouco na bebida, o outro ele deixa um pouco no cigarro, o outro ele deixa um pouco no jogo, nas apostas. Quando chega em casa, está só com os farelos, está com as moedas menores. É o que o Senhor está dizendo aqui. Por conta da falta de zelo. Ele diz, por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis, cada um de vós a sua própria casa. Deus diz assim, cada um de vocês tem o seu próprio interesse. Vocês me esqueceram? Então tentam viver sem mim, para ver onde é que vocês vão parar. Deus diz, por isso o céu não vos dá o orvalho, e a terra não dá seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre as colinas, sobre o trigo, e também o mosto de azeite, e sobre tudo o que a terra produz, como também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Esse é o resultado de uma vida de costas viradas para Deus. O povo de Deus daquela época perdera a sua bênção. Estava vivendo apenas em função das suas vantagens, mas que nunca vinha. Revelavam o mínimo de interesse pelos alvos e propósitos divinos. Não estavam interessados com as coisas de Deus. Por isso eles já podiam prever um declínio das bênçãos de Deus na vida deles. E assim também é no nosso tempo. Aquele que vive só preocupado com as suas próprias coisas, ele já pode esperar um declínio da bênção de Deus em sua vida. Se nós não estivermos envolvidos na sua obra, quando eu digo envolvido na sua obra, às vezes algumas pessoas elas se assustam. Elas pensam assim, agora eu vou ter que ser o diácono, diaconisa, um pastor, um evangelista. Seria muito bom se todos fossem. Mas nós sabemos que Deus ele usa cada qual no seu lugar. Não é pelo aparecer. Deus ele não tem conceito de valor, a métrica de valor de Deus não é por aquele que aparece mais ou menos. Eu tenho absoluta certeza que tem pessoas que nunca subiram num púlpito,
nem para dar uma saudação, que quando se colocarem diante do Senhor, receberão muito mais galardão que muitos pastores conhecidos na mídia. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu conheci pessoas que não apareciam, que não pegavam o microfone, mas que eu tenho certeza que diante de Deus tem um valor muito maior do que muitos conhecidos. Eu tenho absoluta certeza. Então, Deus ele não mede assim. Então, eu também sei que nem todos, né, vão estar oficialmente à frente de alguma coisa. Quando eu digo obra de Deus, aquele que faz a obra de Deus, ele sabe. A sua consciência sabe que eu estou fazendo para Deus. Mesmo que é catar um palito no chão da igreja, a consciência dele sabe, eu estou fazendo para Deus. Para Deus. Coloca uma mensagem, né? Hoje nós vivemos o tempo das redes sociais. A pessoa coloca uma mensagem lá, 2 linhas. A consciência dela sabe se é uma obra de Deus ou se é uma obra do mundo. A consciência sabe. Deus nos deu a consciência exatamente para isso, para nós sabermos o que é dele e o que não é dele. Antes da nossa conversão, vocês há de convir comigo. Antes da nossa conversão, a não ser que alguém nasceu aqui na igreja, mas antes da nossa conversão, nós até podíamos não admitir oficialmente, mas a gente sabia o que era certo e o que era errado. Deus nos deu consciência do que era certo e o que era errado. Quando nós não cuidávamos do nosso corpo, seja por conta de um vício, seja por conta de passar noites em claros, sem necessidade, mesmo que não admitíamos, a nossa consciência sabia que era errado. Uma pessoa envolvida no vício, no fundo, ela sabe que ela não está fazendo bem para ela e que aquilo não é da vontade de Deus. Não é verdade? Então, veja bem, aquilo que nós fazemos para Deus também. O Senhor, Ele testifica na nossa consciência. E nós sabemos que é para Ele. E nós entendemos que é um investimento no reino dEle. Por isso que eu digo com convicção, tudo o resto que nós vemos que é visível é ilusão. Toda a aparência é ilusão. Ah, mas fulano é muito conhecido. Olha, o nome dele é conhecido por todos. Isso é ilusão. Às vezes a pessoa ela pode ter o nome no jornal, pode ter o nome no noticiário de TV, e não tem o nome escrito no livro da vida. E o contrário também é verdadeiro. Tem aquelas pessoas que não é conhecida de ninguém. Só que o nome dela está no lugar mais importante do mundo. Está escrito no livro de Deus. Está no livro de Deus. E essa obra, ela não é consumida pelo fogo, segundo a palavra de Deus. Na verdade, o fogo a purifica. No dia do juízo, essa será aclamada. Enquanto muitos que foram aclamados aqui nessa terra, no dia do juízo, ouvirão do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, bodes, para a esquerda, para a perdição eterna. Então eu quero dizer que é tempo de nós aqui, e nós, humanidade, entendermos o valor que se tem às coisas de Deus. O texto diz que aqueles 2, eles ouviram a voz de Deus, ouviram a voz do Senhor. Ageu 1:12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, juntamente com todo o resto do povo. Resto não é resto de que não vale nada. É aqueles que não se corromperam. Todo o resto do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor.
ouviram a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é escutar. Alguns já me ouviram falar inúmeras vezes que o nosso idioma, o português, principalmente o português no Brasil, ele é muito fraco. É um idioma muito ralo. A tradução, ela se perdeu até chegar a nós. Porque o original, quando se diz ouviu a voz do Senhor, significa dar crédito à voz do Senhor. Significa obedecer à voz do Senhor. Quando eu era criança, do meu pai nem tanto, embora eu respeitasse muito, mas não tinha tanto medo. Agora da minha mãe, podia estar fazendo o que fosse. Quando eu ouvia a voz da minha mãe chamar o meu nome, eu temia. Parava o que estava fazendo. Não hesitava, não demorava em obedecer, em atender. Então é esse o sentido de ouvir a voz do Senhor. Quando a Bíblia fala tal pessoa ou tal povo ouviu a voz do Senhor, significa parar tudo o que está fazendo para entender qual era a vontade de Deus. Então eu posso dizer para vocês que tem pessoas que escutam a voz do Senhor, mas não ouvem a voz de Deus. Escutam pela pregação, escutam pela mensagem, escutam por louvores. Nós escutamos a voz de Deus por louvores. As música gospel do nosso tempo, fala das coisas de Deus, cita textos bíblicos, e as pessoas elas escutam. Até aquele que não é ligado a Deus, ele escuta a voz do Senhor. Escuta, ele lê. Às vezes, sem querer, ele lê as coisas de Deus. A pessoa está dirigindo, está na estrada, ela passa em um lugar, às vezes debaixo de um viaduto, às vezes numa pedra, está versículo bíblico, lá está o salmo, está não sei o que tem. Querendo ou não, ela viu, ela recebeu aquilo. Mas ela não ouviu, ela não acatou, não mudou a vida dela. Ouvir a voz do Senhor é ter a vida mudada por aquilo que o Senhor diz. Então eles ouviram a voz do Senhor. Zorobabel e o povo ouviu a voz do Senhor. E ouvindo a voz do Senhor foram fazer a vontade dele. Porque Deus responde à obediência do seu povo. Quando alguém se propõe a obedecer a Deus, então Deus vai interagir com aquela pessoa. Deus vai trocar informações, Deus vai ensinar. Deus fazia assim com Adão antes dele pecar. A Bíblia fala que toda tarde Deus descia no jardim, no Éden. Enquanto Adão ouvia o Senhor. Aí Deus dizia, olha, você vai dar nome aos animais. E saía Adão dando nome aos animais. Você vai dar nome às plantas. E ia Adão. Ele ouvia. Quando do ocorrido no meio do jardim, com uma árvore, ele deixou de ouvir a voz do Senhor. Ele ouviu, ele deu ouvidos à serpente. Por isso que a Bíblia fala que a partir daquele momento, Deus não desceu mais ao jardim. Pelo contrário, tirou o casal do jardim. Não ouviram mais. Quando nós ouvimos a Deus, nós obedecemos a Deus, Deus interage conosco. Até nas coisas simples da nossa vida, Deus ele coordena. E como é bom ouvir Deus nas coisas simples da vida. Então ele me respondeu e disse a mim, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, dizendo, não é por força, não é pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força nem por poder, ou seja, por influência. É pelo meu Espírito, de acordo com a minha vontade, estava dizendo Deus. A gente vê pessoas aí brigando por conta das coisas de Deus, né? Nossa, se escabelando, porque aí Deus diz assim, não é por força, não é pelo poder, é pelo meu Espírito. Deus diz assim, acontece dessa forma enquanto eu permito. Daqui a pouco eu não permito mais e acabou. Então, veio para eles o entendimento da glória da segunda casa.
do resplendor da segunda casa. E aí entra o texto que nós lemos: quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é essa como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ou seja, não é diferente, Deus está dizendo, porque houve outro entendimento, houve outro valor. E valor ele muda. Preço não muda, mas valor muda, não é verdade? A pessoa ela ganha algo, então aquilo para ela tem um certo valor. O preço é o mesmo, ela tem um certo valor. Agora a pessoa ela trabalhou, ela lutou, ela suou a camisa para conquistar, para comprar. O preço continua igual, o valor é outro. Não é verdade? E não é comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: olha, isso está na minha família há muito tempo, então para mim tem um valor inestimável. Às vezes é uma bijuteria, para ela tem um valor muito grande. Veio do avô, passou por esse, por aquele, chegou até ela. O preço às vezes nem, mas tem um valor. Então Deus está dizendo, as duas casas, ou seja, o templo lá e o templo agora, eles têm valores diferentes. A glória é diferente. A glória da segunda casa é outra. E por isso Deus encoraja o povo com 3 promessas. E eu já vou partindo para o encerramento. Primeira, o próprio Deus estaria com eles para garantir o cumprimento da sua palavra. Ele diz isso no versículo 4. Deus ele se compromete. Deus diz assim: eu vou com vocês, eu estarei com vocês. Vocês vão ver se não vai acontecer. Isso é tão importante que quando Moisés saiu com o povo do Egito, isso muito antes, né? Moisés saiu com o povo do Egito, Deus num determinado momento disse assim para ele: bom, agora você vai fazer isso, aquilo, e eu vou colocar um anjo diante de vocês. De dia vai acontecer assim, à noite assim, para não entrar em detalhes. Moisés falou assim: que o Senhor não vai conosco? Se o Senhor não for conosco, eu volto para o Egito, eu fico aqui mesmo. Então aqui Deus está dizendo: eu vou junto com vocês para fazer garantir que tudo aquilo que eu disse vai acontecer. Essa foi a primeira promessa. A segunda é que o Espírito de Deus agiria no meio do povo. O versículo 5. Deus agindo espiritualmente no meio do povo. E a terceira, e não menos importante, a glória do último templo seria maior que a do primeiro. Independentemente de ser menor em tamanho, Deus estava dizendo: a glória será maior, por conta da demonstração do meu poder na fé de vocês. Então, para Deus não tem dessa de igreja pequena e grandes catedrais, igreja com 5 pessoas, igreja com 5.000 pessoas. Essa é a prova viva. O segundo templo ele era muito menor que o primeiro. Ele não tinha o ouro, o cobre, a prata do primeiro. Ele não tinha os tecidos finos do primeiro templo. Mas Deus disse assim: a glória desse aqui é maior do que aquele lá. E por fim, houve uma pergunta aos sacerdotes. E sempre Deus interage conosco nos perguntando. Olha só. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém levar na aba de suas vestes carne santa, e com a sua aba tocar no pão, e no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então perguntou Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam: ficará. Ao que respondeu Ageu dizendo: assim é esse povo, e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem é imundo. Então Deus ele faz separação daquilo que entregamos a Ele. Sejam ofertas, seja dízimos, seja serviço, seja até pensamento. Deus ele faz separação daquilo que é limpo
e daquilo que não é limpo. Eu falo de experiência própria. Às vezes, eu me policio. Vai chegando num certo limite, eu recobro a minha consciência em algumas brincadeiras. Quem é bem próximo a mim sabe que essa cara feia, carrancuda, é só capa, né? Eu gosto muito de brincadeira. Mas às vezes eu me policio, porque eu me lembro que a Bíblia diz que até das nossas brincadeiras nós vamos ter que prestar contas a Deus. De todas as palavras ociosas que saem da nossa boca, nós vamos precisar prestar contas a Deus. E aí eu falo por mim, eu fico me cobrando. Poxa vida, imagina chegar diante de Deus, no tribunal do trono branco, e ser cobrado por Deus. Tanta brincadeira para quê? Perdeu tempo de pregar a palavra, porque estava com brincadeira, com coisa boba, com discussão por conta de jogo de futebol, com isso, com aquilo. Deus faz separação. Então, se Deus faz separação do que é imundo e daquilo que é puro, todos nós precisamos nos cobrar de oferecer para Deus aquilo que é valioso. Se nós vamos oferecer o nosso tempo a Deus, que seja um tempo valioso. Se nós vamos oferecer a nossa presença na casa dele, então que seja uma presença valiosa. Se nós vamos cantar para Deus, aí independentemente de afinação, para Deus, fora isso é música. Então que seja valioso aquilo que nós oferecemos para Deus. Amém? Fique em pé no seu lugar, coloque uma de suas mãos sobre o seu peito, na direção do seu coração. Fale com Deus agora. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Nos rendemos à Sua voz, à Sua palavra, à Sua presença. O Senhor estando em nosso meio, a mudança em nossa vida, a mudança em nossas palavras, o Senhor alinha os nossos valores e as nossas prioridades. Então, sê conosco sempre, Senhor. Esteja conosco nos momentos felizes, mas esteja também em nossas aflições, em nossa saúde, mas também em nossas debilidades. E que possamos Te reconhecer em todos os momentos e em todas as áreas da nossa vida. E que em tudo o Seu nome seja exaltado. Assim Te engrandecemos sempre, como és, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes que vocês se assentem, hoje é comemorado o Dia dos Pais, e eu gostaria de fazer uma oração com os pais que estão aqui presentes, né? Não foi preparado assim nada muito pomposo, também nem tivemos tempo para isso, mas eu creio, eu acho que eles creem também, que a oração é o maior de todos os presentes, serem colocados diante de Deus. Então os pais que estão aqui, coloquem-se aqui à frente, eu quero orar com vocês. Ministrar a bênção de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Logicamente que hoje é uma data, não uma data bíblica, né? Uma data comercial, mas Deus ele usa momentos como esse. Deus ele não interfere nos nossos sonhos. Quando os nossos sonhos, quando as nossas datas, elas não comprometem o reino de Deus, Deus ele abençoa também. Então, vocês que estão aí atrás, né? Agora as mães, os filhos, estendam as mãos aqui à frente. E você, juntamente comigo, vai orar por essas vidas. Aqui são representados todos os pais dessa cidade, enfim, do nosso estado. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro a Deus e conclamo a sua bênção sobre essas vidas. Que a dádiva que o Senhor deu um dia a cada um desses de serem pais, a responsabilidade de serem pais, que ela seja confirmada a cada dia, que a
cada manhã o Senhor traga a memória de cada um e também a minha memória, ó Deus, quão bom, quão agradável é poder te representar pela paternidade. Eu oro também em favor da vida do meu pai que não está aqui presente, que o Senhor possa abençoá-lo, assim como todos os demais pais espalhados pelo mundo. Nós oramos e te agradecemos, te louvamos por essas vidas, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para os pais. Amém. Deus abençoe os pais. Agora, ainda em pé, nós vamos orar pelo projeto de vida. Continuamos com o nosso projeto de vida e esse será o ano da superação. Então, ore comigo, Pai. Aqui estão, Senhor, os relatos, os pedidos, as necessidades, tudo, Senhor, diante de Ti, no Teu altar. Nós oramos para que esse ano se confirme como o ano da superação. O ano, ó Pai, em que nós venceremos um grande invisível inimigo que é essa pandemia, que o Senhor, com as suas mãos poderosas, o Senhor nos dê vitória em todas as áreas da nossa vida. E assim também te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te agradecemos por essa noite, louvamos o teu nome. E agora eu peço que o Senhor despeça o teu povo em paz para os seus lares, aqueles que estão acompanhando essa transmissão, que recebam também a bênção em seus lares. Os que estão aqui, que possam voltar em paz para casa, debaixo de proteção, de segurança, e que em tudo o seu nome seja engrandecido em nosso meio, Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita do Senhor, e a comunhão no Espírito Santo sejam com todos aqui presentes ou nos seus lares, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, vão na bênção e vão na paz.